O anúncio de Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos e de lá denunciar os abusos do ministro Alexandre de Moraes mobilizou os pares do Congresso. Muitos parlamentares apoiaram a decisão, ao mesmo tempo que lamentaram a situação de flagrante perseguição política aos conservadores. Sobre esse tema, o Jornal da Oeste recebe agora a deputada federal Rosana Vale, pelo PL daqui de São Paulo. Boa tarde, deputada. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Geisiane. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Oeste. Deputada, a minha primeira pergunta para a senhora é em relação ao impacto da notícia, né, de ontem, em relação aí a essa licença que o Eduardo Bolsonaro pediu. Quais são os próximos... Ih, a deputada caiu com a gente? A gente tem a deputada aqui, acho que ela caiu, né? Ela caiu. Então daqui a pouco ela voltou pra gente? Vamos no telão aqui com a gente? A nossa, deputada, caiu rapidinho, voltou aqui com a gente. Vamos lá, deputada, a minha primeira pergunta é em relação ao impacto da notícia, né, da licença do Eduardo Bolsonaro. Uma pergunta também em relação a uma nota que o PSOL está fazendo, o PSOL está argumentando que essa licença do Eduardo Bolsonaro não é válida. Então, se o PL já está se mobilizando em relação a essa licença, a validade dessa licença para encarar aí no Congresso o PSOL, e quais são os próximos passos dos deputados federais, do deputado de oposição em relação a essa notícia? Olha, Geisiane, agora a extrema esquerda vai tentar de tudo, né? A gente tem visto aí repetidas vezes a tentativa. Não ganha na política, recorre ao judiciário, recorre ao STF para tentar se organizar e ganhar. Foi assim com a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro. Deveria ter acontecido isso. Foi uma decisão acertada do Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos, porque fatalmente aconteceria isso. E agora o PL está se articulando, nós estamos com presenças fortes nas comissões para trazer essas discussões. E o que o Eduardo Bolsonaro fez foi escancarar mais uma vez essa perseguição que está nítida, né? A família Bolsonaro, as ideias da direita, enfim. É um governo, vocês explicaram muito bem no início do jornal, um governo que está atrapalhado, que não sabe para onde vai, que não tem rumo, e a única coisa que consegue fazer para trazer a discussão é atacar a família Bolsonaro, é falar da direita, é agir no Supremo, né? Tentando desviar e fazendo essa politização do judiciário. Deputado, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, ele foi às redes sociais cobrar uma ação efetiva dos congressistas. Vamos só acompanhar uma sonora. Eu quero deixar o meu apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro, dizer para você, Eduardo, continue aí nos Estados Unidos a fazer as denúncias que você está fazendo, que daí nós vamos receber um alento e uma ação concreta para ver se o Congresso Nacional acorda do seu sono esplêndido, da sua sonolência em tomar uma atitude contra esse Supremo Tribunal Federal, não a instituição, mas esses ministros abusadores. Deputada, o desembargador Sebastião Coelho, também um guerreiro pela liberdade do nosso país, coloca, né, para fora esse sentimento de muitos eleitores, né, das pessoas que realmente se identificam como liberais ou como conservadoras, e estão aflitas vendo essa verdadeira caça às bruxas que vem acontecendo à oposição ali no Congresso. E aí eu gostaria de ouvir a senhora em relação a esse sono. A gente costuma dizer aqui, costuma ser um consenso, que esse sono começou lá atrás com Daniel Silveira, quando o Congresso permitiu que Daniel Silveira estivesse na condição que está hoje preso por ter uma opinião contrária à opinião do Alexandre de Moraes, e a gente costuma dizer em relação a isso, a esse sono. Então, de novo, né, essa questão das ações concretas, como o próprio Sebastião Coelho colocou aqui pra gente. Olha, essas investidas, elas começaram lá em 2021, quando os deputados decidiram, em sua maioria, apoiar a prisão do Daniel Silveira. Foi abrindo cada vez mais espaço para trazer discussões que foram aprovadas legitimamente no Congresso, discussões sobre aborto, liberação das drogas, autonomia do Banco Central. A gente percebe
que a extrema esquerda, quando ela não ganha na política, ela recorre ao STF, ela recorre ao judiciário. E isso é que está errado. Na época, eu nem era de um partido, eu era de um partido de oposição ao governo Bolsonaro, mas fui firme. Acho que foram 130 parlamentares que votaram contra a prisão do Daniel Silveira. Eu votei contra, não porque concordo com o que ele fala, mas porque não a considerei legítimo, né? É uma prerrogativa do Congresso Nacional decidir sobre afastamento, sobre prisão de deputado. A liberdade de expressão precisa ser garantida e a gente não percebe mais isso. Só que foi gradativo, os deputados estavam no sono, como disse aí o desembargador, continuam, mas cada vez mais, cada situação dessas que acontece escancara para a sociedade, e isso não tem a ver com esquerda, com direita, com centro, tem a ver com a fragilidade que nós estamos enfrentando hoje na nossa democracia. Parlamentares inseguros com o que vão falar em plenário, onde já se viu isso, é um direito, foram eleitos pelo povo para representar a voz das pessoas que querem ser ouvidas. E a direita tem voz nesse país. Querem calar a voz da direita, mas a direita está cada vez mais mostrando para a população, e eu tenho que reconhecer que sou jornalista de 25 anos de profissão, que o jornalismo também se perdeu, né? O jornalismo passou a fazer política também, passou a emitir opinião. Às vezes, em entrevistas, alguns questionamentos chegam ao ponto de incitar realmente a opinião daquela pessoa, não é a minha opinião. Mas está ali para fazer entrevista, não para emitir a opinião ou para forçar. E a gente percebe que o Brasil está vivendo um momento difícil, mas as redes sociais também, veículos independentes como a Revista Oeste, como outros veículos que mostram outros posicionamentos, têm ganhado espaço. E o que o PL hoje e os partidos, né, aliados, né, da direita pretendem fazer é que essa voz cresça cada vez mais, né? Não é possível mais calar, né, a voz, o que o Eduardo Bolsonaro, o pronunciamento dele, depois a gente está vendo aí também o pronunciamento do ex-presidente Bolsonaro, é nesse sentido, escancarar para a população. Está havendo uma perseguição, sim, nesse país. Está havendo uma tentativa, né, que cada vez cresce mais de calar quem pensa diferente. E por que isso? É um pano de fundo para que eles tentem, né, mostrar para o país que a realidade não é essa, é uma narrativa e é reflexo de um governo que não sabe para onde ir. Então, eu gostaria, eu não vou, esse governo que está aí não reflete as minhas convicções, mas eu gostaria de estar votando a favor, porque se o Brasil vai para frente, né, oposição propositiva é isso. Mas a gente não percebe. A gente percebe cada vez mais a fragilidade da democracia, calar a direita, calar quem pensa diferente. E se hoje é a direita que se sente acuada, amanhã pode virar para o outro lado. Então, é inadmissível que a gente permita situações como essa, né, acontecerem no nosso país. Infelizmente, o Eduardo Bolsonaro tomou essa decisão que foi acertada, porque fatalmente iriam confiscar o passaporte dele e, como você mesmo falou no início, né, estar presidente de uma comissão de relações exteriores sem passaporte, era isso talvez. Você vê que no dia seguinte, foram 18 dias para que a PGR analisasse essa situação que foi pedida, né, pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, e aí, no dia em que ele decide ficar, e é uma licença sem remuneração por 4 meses, no dia que ele decide e fala ao Brasil isso, no dia seguinte sai que foi arquivado o processo. É uma afronta, né, à nossa inteligência. Jorge Serrão, nós estamos com a deputada federal pelo PL daqui de São Paulo, Rosana Vale, sua pergunta. Deputada, o Sebastião Coelho falou de sono, mas na verdade nós estamos em ritmo de pesadelo, que é preciso lembrar que além de ter entregado a cabeça do Daniel Silveira, os membros do nosso parlamento altamente sonolento também aprovaram a maldita Lei do Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional da tal ditadura. E a gente conseguiu ter aí um produto autoritário ainda mais refinado. Já tem condição de se intensificar um movimento também pela revogação dessa porcaria
dessa lei do Estado Democrático e Direito que está condenando todo mundo pelo 8 de janeiro e que pode levar, se bobear, até à prisão o presidente Jair Bolsonaro? Exatamente. Esse é um movimento que está crescendo no Brasil. Como eu falei, a população hoje, né, não tem que pensar, né, ideologicamente, tem que pensar, né, o que está acontecendo. Né? Penas de 17 anos de cadeia para pessoas que nunca tiveram antecedentes, não têm antecedentes criminais, que estavam aqui. Olha, é um desaforo o que a gente vê. E não tem outro caminho. O caminho é o da mobilização, o caminho é expor as ideias nas redes sociais, é fazer o enfrentamento, como bravamente os deputados que são a favor da anistia estão fazendo, né? Nos pronunciamentos nas redes sociais, nas reuniões, para que a população acorde desse pesadelo, porque hoje acontece de um lado, mas pode virar para o outro lado. E eu lembro, né, que acompanhei, eu sou deputada de segundo mandato, eu acompanhei a gestão Bolsonaro, e eram muitas investidas contra o presidente na época, e sempre, em todas as entrevistas, né, ele falava sempre: é preciso garantir o direito à expressão, né, à opinião. Isso, ele nunca interferiu nisso. Né? Eu ouvia, às vezes, o jornalista perguntava de um jeito mais torto, ele respondia tudo, mas sempre garantindo a liberdade de expressão, e é o que a gente não está vendo agora. A gente está vendo claramente que estão cerceando o nosso poder de fala. Marina Helena, sua pergunta. Deputada Rosana, eu fico bastante assustada em ver em um dia como ontem, né, em que o Eduardo deu essa declaração, os nossos presidentes da Câmara e do Senado estavam num chamado jantar amigável dos três poderes, que o Alexandre de Moraes ofereceu ali para o ex-presidente do Congresso, né, para o Pacheco, e lá estavam Hugo Mota e Alcolumbre. Num dia como esse, eu não vi nenhum deles se pronunciar a respeito, né, desse autoexílio do deputado de maneira alguma. Então, isso me deixa bastante receosa se alguma coisa ainda pode ser votada até 26. Se algum freio ainda pode ser colocado no nosso judiciário até 26. E queria também ouvir a sua opinião em relação à anistia, porque a gente sabe que algumas pesquisas dão contas que já tem uma maioria parlamentar favorável a isso, mas sem a ajuda dos presidentes da casa, sabemos que isso não vai para frente. Então, eu queria ouvi-la a esse respeito. Olha, creio que houve o compromisso, né, do deputado Hugo Mota, do presidente da Câmara, de pautar essa anistia. E quanto mais o deputado, né, tanto o deputado como o senador, eles são eleitos pela população. Então, tem que partir da população essa pressão. E eu estou percebendo isso nas redes e nas ruas. E esse é o único caminho que a gente tem, infelizmente. Eu gostaria também, né, às vezes também me assusto, né, no que a gente enfrenta hoje no nosso país. Né? Receio de falar determinadas palavras, porque amanhã pode ser aberto um inquérito. Hoje pode se abrir um inquérito para tudo. Né? Ah, não gostei do que a deputada falou. Aí vem alguém lá, representando o Partido dos Trabalhadores, entra com um processo contra, mandato cassado. Onde já se viu uma coisa dessas, né? Que a gente, né, tem 200, 300, o Eduardo Bolsonaro quase 1 milhão de votos, representando a voz de segmentos da população, e o caminho é que a gente tenha, né, a maioria, né, no Congresso e depois no Senado. Por isso, essa insistência, né, de fazer essas mobilizações, de preparar o caminho para 2026, né, para que a gente não enfrente mais uma situação como essa, né, que a gente está enfrentando hoje, de perseguição política, que está nítida, né, de as pessoas estarem... Ontem eu estava no plenário da Câmara, né, com cada discurso de um deputado da direita, os deputados se reunindo, sem anistia, sem anistia. Como que podem falar isso, né, sendo que foram tanto defensores né, da liberdade, da democracia, contra a ditadura? Só vale para um lado, é relativa também, a democracia também é relativa para esses parlamentares?